boa tarde. Fortes chuvas causam transtornos nas ruas e avenidas de São Luís. E moradores das áreas de risco voltam a se preocupar com os perigos dos deslizamentos de terra. O número de crimes cometidos em transportes coletivos preocupa funcionários e passageiros. Ministério Público Federal propõe ação civil pública contra a Prefeitura por causa das condições das escolas do município. E veja também uma entrevista sobre as atividades a serem desenvolvidas na Semana em Homenagem à Água. O Repórter Maranhão está começando agora. E choveu bastante nas últimas horas em São Luís. De acordo com a Defesa Civil, existem 62 áreas de riscos de desmoronamento na capital. As áreas próximas às encostas não deveriam estar habitadas, mas muita gente diz que não tem para onde ir e permanece nos locais. A repórter Eli Coelho foi a uma dessas áreas para ver a situação dos moradores. A cada chuva, o medo volta a atormentar os moradores da Vila São Sebastião, uma das 62 áreas consideradas de risco em São Luís. O medo dos moradores cresce por causa das condições das barreiras ao redor das casas. O barro encharcado de água representa um risco iminente de desabamento. Dona Francisca conta que já escapou da morte. No período chuvoso, parte da casa dela foi engolida pelo barro. Uma vez a barreira ia me matando ali. Terminei de sair do banheiro, a barreira abafou. Mesmo assim, a senhora continua, não tem para onde ir? Mesmo assim eu continuo, não tem para onde ir, é o jeito. Quem vive aqui conta que se preocupa com as condições de moradia. De repente desaba de noite, fica dormindo de noite. É difícil, né? Fica preocupado em morar aqui? Não fica. Uma situação dessa que todo mundo fica, né? Os moradores afirmam que sabem do risco de morar em áreas já condenadas pela Defesa Civil, mas não podem ir para outro lugar. Fico com medo de desabar minha casa, né? Qualquer momento, né? Com minhas duas filhas menores aí eu me preocupo demais. Agora a senhora veio para cá já sabendo que aqui era uma área de risco. Meu marido comprou essa casa aqui, ele comprou, mas só que o homem disse que ele morava muito tempo aqui e nunca tinha desabado, né? Aí ele falou pra gente, né? Mas a jeito que a gente tá vendo aí, né? Porque ontem à noite já comeu, caiu um pedacinho ali, ó. Fiquei mais preocupada. A Defesa Civil está monitorando as áreas consideradas de risco e aconselha quem ainda permanece nos locais próximos às encostas. Que essas famílias durante esses 3 meses procurem casa de parentes, já que não querem o auxílio do aluguel social, mas vá para casa de parente, para casa de amigos e fique monitorando seus bens, porque é o mais seguro que tem a fazer nesse momento. E a meteorologia previu que a semana começaria com muita chuva na capital maranhense. E é o que acontece desde ontem à tarde. A chuva forte foi suficiente para comprometer o trânsito em várias vias da cidade. O mau tempo causou muitos transtornos, principalmente engarrafamentos por causa dos pontos de alagamentos. Os motoristas tiveram que redobrar a atenção devido à pouca visibilidade e de pane em semáforos instalados em algumas avenidas, da água que acumulou na pista, o que obrigou os condutores de veículos a reduzir a velocidade. Nos pontos de ônibus, usuários do transporte coletivo enfrentaram a chuva em paradas sem abrigo. Durante toda a madrugada choveu forte e hoje pela manhã, quem saiu para o trabalho ou escola enfrentou as mesmas dificuldades. E hoje também amanheceu com chuva, o tempo continua nublado. Veja o que diz a meteorologia para o restante do dia em todo o estado. São Luís, céu com poucas nuvens ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Imperatriz, céu parcialmente nublado ao longo do dia, com possibilidade de chuva de leve a fraca, mínima de 21 e máxima de 28 graus. Em Caxias, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuva de leve a fraca, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em Balsas, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuva de leve a fraca no período da noite. Mínima de 22 e máxima de 29 graus.
Aumenta o número de assaltos a ônibus em São Luís. Nos 2 primeiros meses do ano foram registradas 69 ocorrências, o que representa um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano anterior. Os sindicatos dos empresários e dos motoristas divergem quanto aos números apresentados. Em se tratando de assaltos aos ônibus, a sensação de impotência e insegurança se estende não só aos trabalhadores do setor. A sensação é de muita intranquilidade. É de muita intranquilidade e é muito difícil mesmo. Mas tem que pegar e o jeito é encarar. Exatamente. O jeito é encarar e não reagir, porque é complicado. As paradas mais visadas pelos assaltantes já são bem conhecidas dos motoristas. Monte Castelo, a Rua das Cajazeiras, primeiro ponto do Ipaze, área Itaquibacanga e os quilômetros de 0 a 3 da BR estão entre as ocorrências registradas nos boletins que viram números monitorados pelo Sindicato das Empresas de Transportes de São Luís. 25 empresas operam o sistema e os dados informam que em janeiro deste ano ocorreram 47 assaltos contra 19 em 2012. Nas 2 semanas de março já foram registradas 4 assaltos. Para o superintendente, infelizmente, esta é uma realidade extensiva a outros setores. Essa questão de assaltos, da delinquência, da marginalidade, não é um problema só do setor de transporte público, infelizmente. Todas as pessoas que possuem lojas, e lotéricas e farmácias estão passando pelo mesmo drama. Então a questão é muito maior do que considerar que somente a parte de trânsito vai ser resolvida. Gostaríamos que nenhum deles tivesse esse tipo de problema. E no caso específico do transporte público, os empresários querem que seja reduzido a 0 os assaltos, para que as pessoas possam usar com mais tranquilidade os nossos ônibus. Mas, segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Maranhão, os números estão longe da realidade. Para ele, os dados são manipulados e as empresas de transportes não repassam na totalidade os números reais das ocorrências. Eu não sei de quem é o interesse em omitir os dados. É prejudicial para o trabalhador e para os usuários de transporte coletivo, porque a gente sabe, eu recebo denúncias diariamente no Sindicato dos Trabalhadores, onde um último foi assaltado 13 vezes só esse ano. No entanto, a empresa não repassa esses dados. A gente tem que fazer malabarismo para pegar os dados nas empresas e no plantão central, porque a gente para obter essas ocorrências. Apesar de apresentar números diferentes e mais modestos, o Centro Integrado de Operações de Segurança confirma o aumento de ocorrências. A repórter Eli Coelho conversou com o representante da Polícia Militar, que falou das ações desenvolvidas pela instituição. Passageiros e trabalhadores dos transportes coletivos continuam temerosos por causa da ação dos bandidos que cometem crimes dentro dos transportes coletivos de São Luís. Nós vamos conversar agora com o Major Vaz, ele que é o chefe do setor de comunicação da Polícia Militar. Boa tarde, Major. Como é que está sendo a ação da polícia para tentar coibir a ação desses bandidos? Boa tarde. Olha, existe a Operação Catraca, que é destinada à abordagem de coletivos, ônibus, vans, para tentar reprimir esse tipo de crime. O mais importante é o registro dessas ocorrências. Por que o registro é o mais importante? Porque todo o planejamento é feito em cima daqueles locais com maior incidência de crime. O registro é feito através do CIOPS, a nossa central de estatística é lá, e todo o planejamento, como eu disse, é feito em cima daquilo que está registrado. Se o registro não é feito e as informações só nos são mandadas posteriormente, é difícil você planejar uma ação efetiva, porque 30 dias após, quando a gente recebe as informações do sindicato, cujos números nunca batem com os nossos, você vai planejar uma operação para aquele bairro onde já não está mais acontecendo aquele tipo de crime. Então, o importante, o que a gente gostaria de destacar é isso, acontecendo o crime no ônibus, na van, que seja registrado no CIOPS para que a gente possa realmente ter atividade mais efetiva contra esse tipo de crime. Por isso, a participação da população é essencial para que a polícia tenha também uma boa atividade? Sim, da população, dos motoristas, das próprias empresas, porque os dados, nós planejamos em cima dos dados do CIOPS. E se esse assalto, se esse roubo não foi registrado lá, nós não temos como fazer o planejamento.
Existem áreas em São Luís onde a polícia está tendo uma maior ação justamente por causa do número de assaltos? Olha, graças à reestruturação que foi proporcionada pelo governo do estado, nós estamos atuando em toda a região metropolitana. Existem as blitz, existe essa operação catraca que eu falei. Além disso, o coletivo, a van que estiver passando por um assalto, ele pode sinalizar para qualquer uma de nossas viaturas, parar próximo a qualquer uma de nossas viaturas, que haverá uma pronta intervenção. Mas, repito, o importante é o registro dessa ocorrência no CIOPS, para que a viatura vá para o local naquele momento que ocorreu. Que até mesmo os marginais, os criminosos, eles vão perceber a pronta resposta da polícia. Ocorreu o assalto em determinado bairro, em determinado ônibus, não foi registrado. Daí a pouco pode ocorrer sim outro assalto naquele mesmo local. A polícia não está sabendo que ali está ocorrendo aquele assalto. Então o pronto registro é o mais importante para que se minimize essa questão. Agora, quais as dicas que a Polícia Militar pode dar aos usuários de transporte coletivo em situações como essa? Olha, a primeira orientação que se dá é a não reação. Porque o criminoso, quando ele vai cometer esse tipo de crime, ele pode estar drogado, ele pode estar com o temperamento, a intenção dele não é nada boa. Então, qualquer tipo de reação que ele observe, ele pode machucar, ele pode vir, inclusive, a matar uma pessoa que tente reagir, seja o motorista, o cobrador ou mesmo os passageiros. Então, é a não reação e o registro dessa ocorrência o mais rápido possível. Muito obrigado, Major Vaz. Obrigada pelas informações. Lembrando que a população pode entrar em contato com a Polícia Militar através do número 190. Eli Coelho para o Repórter Maranhão. E a seguir você vai ver uma entrevista sobre as ações que serão desenvolvidas em São Luís sobre o Dia Mundial da Água, logo após o intervalo. Aí você vê imagens da Avenida dos Portugueses. Neste momento, tempo parcialmente nublado. São 12 horas e 12 minutos. Nosso sonho era ter o tamanho do Brasil e conseguimos. Hoje estamos em todos os municípios brasileiros. Chegamos a mais de 50 milhões de domicílios diariamente. Mas a nossa história, a nossa vocação é ir mais longe. É ser uma empresa do mundo. É aproximar o Brasil e os brasileiros dos seus sonhos. Nós somos os Correios há 350 anos. Desde 1993, o Dia Internacional da Água é comemorado em 22 de março, sempre com um tema para direcionar melhor os debates e as cobranças. O escolhido para este ano foi Cooperação pela Água. Mais detalhes com Roberto Fernandes. Para comemorar o Dia Mundial da Água, que acontece no próximo dia 22, sexta-feira, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos está realizando uma vasta programação onde nos leva a refletir principalmente sobre o impacto dos resíduos sólidos nos recursos hídricos.
E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o Ronaldo Garcês, que é superintendente de limpeza urbana. Ronaldo, primeiro, antes de falar especificamente sobre a programação, seria interessante que a gente começasse a conversar sobre exatamente os impactos que o resíduo sólido traz sobre os resíduos hídricos. De que forma isso acontece? Acontece porque, por exemplo, não se faz a limpeza, porque a população joga o lixo de qualquer forma. Qual é o grande impacto? Existe uma canção antiga que diz que as águas correm para os rios e os rios correm para o mar. Apesar de muitas vezes nós não termos a consciência, mas qualquer resíduo, qualquer atividade humana geradora de resíduo, ele tende realmente a descer para os locais baixos e ali se depositarem. Se não tiver realmente uma ação no sentido de, primeiro, prevenir esses atos, depois, na pior das hipóteses, retirar, nós teremos realmente consequências fortes sobre os canais de drenagem, sobre os rios, chegando mesmo até a assorear e vir a extinção desses cursos d'água, né? Então, por isso precisa realmente que a população, a sociedade esteja atento com relação à destinação adequada dos resíduos. Bom, para que a gente, de fato, possa ter sucesso nessa campanha, precisamos desenvolver que tipo de política? A política, não só da limpeza, mas a política de evitar realmente a produção de resíduos, pelo menos reduzir, reciclar. Então, todos esses R's que compõem realmente essa sequência de atividades que visam fazer com que esses resíduos não tragam impacto, né, nas vias, nas praças, nos logradouros e, em última instância, lá nos nossos mananciais de água. Bom, na programação para comemorar o Dia da Água, começou o dia 15 e vai até agora o próximo dia 22. Nessa campanha, como é que está se desenvolvendo e qual é a principal intenção? Isso, nós iniciamos por uma conferência realizada não só para os funcionários da CEMOSP, mas para os funcionários municipais das secretarias relacionadas ao tema, e fizemos essa abertura no auditório da CEMOSP, na sexta-feira, com a participação dos funcionários, e nesta semana nós estamos desenvolvendo atividades nas escolas e vamos, devido ao tema da água, nós vamos encerrar a atividade com uma concentração no Parque da Jussara, no dia 22, às 9 horas da manhã, com todas as escolas atingidas pela ação educativa, e nós vamos fazer realmente um ato público em defesa realmente das águas doces, porque nós estamos na comemoração da Semana das Águas Doces, e vamos fazer uma caminhada, recolhendo lixo ao longo do rio. Queremos ver se nós chegamos até uma das nascentes do rio Maracanã, e ali a gente vai fazer o registro realmente dessa data marcante. Mas não é só lá, nós estamos também com uma operação também de educação ambiental essa semana na Divinéia, Sol e Mar, onde nós passamos 3 semanas em um grande mutirão de lixo sobre limpeza pública, e nós concentramos durante essas 3 semanas cerca de 200 pessoas durante essas 3 semanas nessa área que estava muito suja, e nós já estamos lá para consolidar essa ação. Muito obrigado, Ronaldo, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Estamos à disposição, pode contar conosco qualquer tempo que quiser. E aqui na TV Brasil, o programa Caminhos da Reportagem também abordará o tema. O especial, que vai ao ar na próxima quinta-feira, às 10 horas da noite, mostra o outro lado do mesmo elemento da natureza. A água que garante a vida no planeta é também a que provoca morte e destruição. Com o tema Moradias Perigosas, o programa mostra que tragédias podem ser evitadas com técnicas adequadas e ações preventivas. E aumentam as vendas a varejo nos primeiros meses do ano. E o Ministério Público Federal propõe ação civil pública contra o município de São Luís pela situação precária da rede de ensino. São os destaques que você vai ver a seguir, após o intervalo. Aí você vê imagens da barragem do Bacanga com trânsito bom neste momento. Agora são 12 horas e 20 minutos.
Nosso sonho era ter o tamanho do Brasil e conseguimos. Hoje estamos em todos os municípios brasileiros. Chegamos a mais de 50 milhões de domicílios diariamente. Mas a nossa história, a nossa vocação é ir mais longe. É ser uma empresa do mundo. É aproximar o Brasil e os brasileiros dos seus sonhos. Nós somos os Correios há 350 anos. O Ministério Público Federal no Maranhão propôs ação civil pública com pedido de liminar contra o município de São Luís, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a União Federal pela situação precária da rede municipal de ensino de São Luís. Com base em denúncia anônima, o Ministério Público instaurou inquérito identificando sérios problemas quanto à carga horária, alimentação, transporte e funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar e Conselho de Acompanhamento, entre outros problemas. Os órgãos citados na ação ainda não se pronunciaram sobre o assunto. E as vendas no varejo tiveram aumento neste início de ano. É o que aponta um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o IBGE, 6 das 8 atividades pesquisadas tiveram resultados positivos no volume de vendas na comparação mensal. Os segmentos de supermercados, hipermercados e produtos alimentícios estão entre os principais responsáveis pelo leve aumento de 0,6% no volume de vendas no comércio varejista em janeiro deste ano, em comparação com dezembro de 2012. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o crescimento do setor varejista foi bem maior, o equivalente a 5,9%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As vendas no início de 2013, janeiro, foram umas vendas assim, dentro do nosso percentual que a gente vem visto no ano passado, um crescimento de 2,5%, certo? Fevereiro teve uma queda, porque devido o Natal, o Ano Novo, o Carnaval ser muito em cima, deu para estabilizar. E mês de março a gente está procurando aumentar as vendas com promoções e diversificação para oferecer para o nosso consumidor que possa aproveitar os nossos preços. Segundo o Instituto, setores como confecções e calçados tiveram resultados negativos em janeiro deste ano. Segundo a CDL, as promoções e facilidades oferecidas pelos lojistas ajudaram a melhorar o desempenho nas vendas durante o primeiro mês deste ano. Apesar do aumento apontado pelo IBGE, entre os lojistas a avaliação sobre o desempenho do setor no início deste ano não é das mais animadoras, e o jeito é investir em estratégias promocionais para não ficar com mercadoria encalhada. Vender preço e custo, quase a preço e custo, quase a preço e custo. Agora, dia 1º mesmo de abril, fazer o quê? Mais de 50%. A loja entra tem promoção, tem desconto de 12%, de 10%, depende da peça que a pessoa levar, a qualidade. Nós fazemos muitas promoções, a loja toda, toda Choque Barato tem promoção. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, a expectativa é de melhora nas vendas nos próximos meses. A partir da segunda quinzena de março, as vendas elas começam a melhorar. A gente já tem aí a Páscoa, que é bom para determinados segmentos, e o lojista ele começa a se preparar para o Dia das Mães, que é muito bom para o comércio. Então, passadas as promoções, as liquidações, o comércio já passa a pensar no Dia das Mães. A Igreja Católica comemora hoje o Dia de São José. Muitos agricultores aproveitam a data para iniciar o plantio e pedir a intercessão do santo por chuvas. No Maranhão, os festejos são intensificados no Santuário de São José de Ribamar, onde os fiéis participam das missas para agradecer ou pedir bênçãos ao santo. E hoje, pela manhã, o Papa Francisco realizou a missa que marca o início do pontificado. Ele agradeceu a realização da missa no dia de São José e falou também do meio ambiente. E aqui em São Luís,
um maranhense será um dos 100 jovens que integrará o primeiro Observatório Permanente dos Jovens Católicos para a Justiça Social da Santa Sé. Ele seguirá para Roma, onde participará do Encontro Internacional de Jovens Católicos pela Justiça Social. O próximo dia 24 de março, que cai no Domingo de Ramos, é uma data que provavelmente nunca será esquecida pelo jovem Lucas Monteiro. No auge dos seus 21 anos, o estudante de Direito terá uma oportunidade que apenas poucos terão. Ele vai participar do primeiro Encontro Internacional da Juventude Católica pela Justiça Social. O Lucas foi escolhido entre 5.000 jovens do mundo inteiro para participar do encontro no Vaticano. Ele foi o único brasileiro entre os 100 jovens selecionados para ficar frente a frente com o novo Papa. O maranhense, que vem de uma família de católicos fervorosos, conta que sempre seguiu a religião, mas só começou realmente a se envolver nos movimentos da igreja já na adolescência, após os 12 anos. Hoje, Lucas integra a equipe nacional dos jovens comunicadores da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Eu fui convidado por jovens de Fortaleza, que eu já tive a oportunidade de trabalhar lá por conta da Jornada Mundial da Juventude, a me inscrever para concorrer a uma dessas vagas, né? Entre 5.000 candidatos, eu fui um dos 100 selecionados do mundo inteiro, né? E aí a oportunidade de encontrar com o Papa surgiu da questão mesmo do encontro, das propostas que vão ter lá, né? Que a gente vai entregar no final um relatório daquilo que foi decidido no encontro para o Santo Padre, agora o novo Papa. Além da expectativa, Lucas também levará na bagagem para Roma uma série de propostas colhidas entre jovens do Brasil inteiro que serão apresentadas durante o encontro. A realidade da juventude no Brasil. Uma juventude que infelizmente está marginalizada nas drogas, que precisa rediscutir os valores, precisa saber aquilo que a igreja pensa sobre a juventude em si, sobre essas questões mais polêmicas, vamos falar assim. Eu não estou levando só a minha opinião pessoal, estou colhendo a opinião dos outros jovens, até porque eu vou representar essa juventude do Brasil, para saber o que a gente pode propor, aquilo que a igreja pensa e como é que a gente pode caminhar no sentido de um consenso, vamos falar assim. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Essencialmente